Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, todos encontraram? Jeremias capítulo de número 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que veio a Jeremias do Senhor dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele ali estava fazendo a sua obra sobre rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Então ele fez dele outro vaso, conforme pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Amém? Você pode sentar, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda glória nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Quando a gente lê um texto como esse, a gente primeiro precisa entender uma coisa. Quando Deus chamou Jeremias, ele recebeu um chamado do Senhor. A partir do capítulo 1 vai falar sobre isso. Jeremias foi chamado pelo Senhor para uma obra. E talvez dentro da nossa concepção, o Senhor nos chama todo dia. E a gente sempre fala alguma coisa para o Senhor. Ou a gente não está pronto, ou não é a hora, ou não é o momento, ou eu preciso aprender, ou eu não é isso que eu quero. Chama para cantar, fala não tenho voz. Chama para pregar, eu não sei falar. Jeremias aconteceu igualzinho. Quando o Senhor chamou Jeremias, Jeremias disse para o Senhor: Olha, Senhor, eu sou ainda uma criança, eu não sei falar. E o Senhor disse para ele: Olha, eu escolhi você desde o ventre da sua mãe. Ou seja, o Senhor já havia escolhido Jeremias antes dele nascer, para ser quem ele deveria ser como profeta do Senhor. E o Senhor disse para ele: Olha, não diga que você é uma criança, porque aonde eu te mandar, você vai, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Sabe o que eu aprendi com isso? São João capítulo 15, versículo de número 16. O Senhor diz o seguinte: Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. É como se Deus estivesse olhando para mim e para você, dizendo: olha, fica tranquilo, não fica preocupado com o dia de amanhã, com o que vai acontecer nessa semana, com o que vai acontecer neste governo, com o que vai acontecer no seu dia a dia, porque quem te escolheu foi eu, não foi você que me escolheu. Quando nós entendemos que foi o Senhor quem nos escolheu, então tudo que está acontecendo com a minha vida e com a sua vida é permissão do Senhor. É permissão do Senhor, porque Ele que nos escolheu primeiro. Então se Ele nos escolheu, fica tranquilo, porque aquilo que está determinado para a minha vida e para a sua vida está sob o controle do Senhor. E aí Jeremias, ele vai passar por um processo. A Bíblia fala que ele era o profeta chorão, porque ele foi chamado para falar para um povo que não o ouvia. E diz a palavra do Senhor então que ele estava na sua casa. Quando ele está lá na sua casa, diz a palavra do Senhor 4 coisas para Jeremias. Só nesse capítulo, ou nesses versículos que nós lemos. Entenda que no versículo 1, diz a palavra que veio a Jeremias dizendo, mas Deus só vai falar com ele no versículo de número 5. Até então Deus fez o seguinte, falou para ele, ó, dispõe-te e desce à casa do oleiro.
porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. 4 coisas Deus disse para Jeremias. Primeiro, levanta-te. Isso quer dizer o quê? Posicionamento. Segunda coisa que o Senhor disse para ele: vai à casa do oleiro, desce à casa do oleiro, quer dizer humilhação. Ele tinha que descer para entender aquilo que Deus queria falar com ele. Às vezes a gente vem para a casa do oleiro, que é isso aqui, onde nós estamos e nós queremos ouvir aquilo que nós queremos. Quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente fala, olha, essa palavra não foi comigo. Permita-me dizer uma coisa, quando Deus fala, Ele fala com alguém. Talvez você até não aceite aquilo que está sendo pregado. É como se você fosse comer em um lugar onde a comida não é aquela que te agrada. Mas entenda o seguinte, a boa educação diz que nós temos que comer aquilo que nos é servido. E a palavra do Senhor, ela é para ser ministrada como Ele quer, porque aqui é a casa do oleiro, é aqui que o Senhor vai moldar, é aqui que o Senhor vai modificar, é aqui que o Senhor vai salvar, é aqui que o Senhor vai estruturar, é aqui que o Senhor vai te colocar em pé, é o Senhor que levanta, é o Senhor que cura, é o Senhor que abate, é o Senhor quem exalta. Porque é a palavra do Senhor. E aí Deus vai dizer para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias entende isso, ele sai da comodidade da sua casa e desce à casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, diz a palavra do Senhor que ele não chegou lá falando para o oleiro: e aí, beleza? Tudo bem? Olha, Deus mandou vir aqui. Diz que ele ficou parado olhando o oleiro trabalhar. Deus não falou para ele ir lá conversar com o oleiro. Existe um momento em que nós precisamos fechar a nossa boca e só prestar atenção naquilo que Deus tem para nós. Às vezes a gente erra exatamente por isso. A gente fala fora de hora, fala antes do momento, e quando é para ouvir, a gente não ouve, a gente não tem tempo de ouvir. Vou dar um exemplo simples. A palavra do Senhor nos diz que quando nós queremos falar com Deus, nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, dobrar o nosso joelho, e o Deus de segredo vai ouvir a minha oração. Só que tem um detalhe: quando a gente está lá de joelho falando com o Senhor, às vezes pedindo, não há tempo de ouvir aquilo que Deus tem para falar. Aprenda primeiro a ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, porque é esse o direcionamento que Deus tem para mim e para a sua vida. Ouvir aquilo que Deus tem é algo primordial para a vida do cristão, para a vida do ser humano, para aquele que quer vencer, para aquele que quer ter dias bons da sua vida. Às vezes a gente quer ouvir só o que a gente quer. Só que assim, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, existem mais de 3.000 promessas para mim e para você. Tomar posse. Sabia disso? De Gênesis a Apocalipse existem 3.000 promessas que a gente passa em branco. A gente lê e não percebe, pastora. A gente passa os olhos em cima, deixa a Bíblia aberta na cabeceira da cama, né? A página está até amarela, não vou nem falar qual é o Salmo 91, né? Mas a Bíblia está lá escancarada no Salmo 91, mas a gente consegue tomar posse disso? Entenda o seguinte: quando a gente lê isso aqui, quando a gente lê a palavra do Senhor, ela tem que morar dentro do nosso coração. O Davi diz o seguinte: olha, Senhor, eu guardei a minha palavra no teu coração para não pecar contra ti. E ele tinha um prazer enorme de estar na casa do Senhor. Ele queria morar, ele queria habitar na casa do Senhor, para que os dias dele fossem melhor. Às vezes a gente vem para um culto como esse, depois a gente vai vir no outro só domingo. Tem gente que nem tem saudade da igreja. Desculpa se não era isso que você queria ouvir.
Mas a gente precisa sentir saudade de estar na casa do Senhor. A gente precisa sentir o desejo de estar num lugar como esse. Não há lugar melhor para estar senão na presença do Senhor, aleluia. Não há melhor lugar para estar se não for na presença dEle, aleluia. A gente vem aqui, a gente canta, acha bonito o louvor, mas entenda uma coisa, achar só lindo e maravilhoso não adianta nada. Jesus quer mudar a minha e a sua história, aleluia. O que Deus quer fazer é muito mais além daquilo que você pensa ou daquilo que você imagina, aleluia. Às vezes a gente vem aqui, a gente se contenta com tão pouco. A gente vem aqui, acha lindo o louvor, canta, chora, sai daqui, quando acaba de sair daqui, vai embora. Sabe bexiga de festa? Que a gente acha bonita e leva para casa, e no outro dia está murcha. Tem muita gente que está vivendo assim, enche hoje, mas não tem o suficiente para aguentar aquilo que vai vir depois. E tudo isso que eu estou falando não está aqui, tá bom? Eu faço isso aqui de teimoso. Mas tudo bem. Um dia eu aprendo. Deixa eu voltar para a palavra do Senhor. A Bíblia diz então que desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando no seguinte. O texto diz que ele estava indo na casa do oleiro. Oleiro faz vaso. Mas no versículo de número 3 diz que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Não era vaso ainda. Sabe por quê? Só passa a ser vaso quando entra na mão do oleiro. Quando não está na mão do oleiro, não tem formosura, não tem beleza, não tem nada. Jeremias estava olhando um monte de argila sobre uma mesa, sobre as rodas. Para quem nunca viu, é uma mesa redonda, existe um pedal. O oleiro trabalha sentado, ele pedala, aquela roda gira, o barro em cima daquela mesa, ele vai moldando, molhando aquilo ali, para que ele faça uma forma, para que ele se torne algo visível e formoso aos olhos. Quando Jeremias olhou aquilo, ele viu somente uma obra que ainda estava sendo feita. Mas interessante é que no versículo seguinte, diz o seguinte: e o vaso que ele fazia de barro se estragou, ou se quebrou na mão do oleiro. E aí ele tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem fazer aos seus olhos. Entra comigo na palavra. Tenta imaginar um ambiente desse. Um oleiro fazendo um vaso de barro, e o vaso quebra na mão do oleiro. A Bíblia não diz que ele caiu no chão. A Bíblia diz que caiu na mão do oleiro. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, que mesmo que você esteja quebrado, você ainda continua na mão do oleiro. Que mesmo que você ache que você não tem condições, que você não consiga, que você não possa, eu não posso, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não tenho capacidade para isso. Você ainda continua na mão do oleiro e no melhor lugar que você poderia estar, que é na olaria do Senhor, aleluias. Quando eu entendo isso, o melhor lugar para mim estar é aqui. Às vezes a gente se afasta daqui, deixa de vir na casa do Senhor, porque às vezes não está bem, porque às vezes não está legal, e acha, não, eu não vou lá hoje não, porque eu não estou bem. Eu passei um dia muito mal. Irmão, atribulações todo mundo vai ter,
perseguição todo mundo vai ter. Quando eu e você aceitamos ao Senhor, ninguém disse para mim e para você: olha, vem ser cristão que vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha, você vai mudar de vida. Não foi nada disso que foi ministrado sobre a minha e sobre a sua vida. Eu tenho certeza que o pastor Júnior e a pastora Vânia em nenhum momento disse para alguém aqui: olha, vem ser cristão que você vai ver que vai ser uma maravilha. Mas eu tenho certeza que eles disseram: olha, no mundo nós vamos ter aflições. E o versículo segue depois da vírgula dizendo: mas tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci. Então Jesus queria mostrar para mim e para você que Ele, como homem, conseguiu vencer aquilo que estava imposto pela vontade de Deus sobre a vida dele, dizendo que eu e você também conseguiríamos vencer tudo o que nós passaríamos na nossa vida. O problema é que a gente não enxerga que nós somos apenas um vaso na mão do oleiro, que está propenso a se quebrar dia após dia. Aleluia. A gente cantava um louvor antigo que dizia, e depois que eu entendi isso, eu vi que a gente cantava esse corinho a vida inteira errado. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Todo mundo conhece esse louvor, né? Aí entra numa parte que diz assim: quebra a minha vida e me faça de novo. Será que a gente quer ser quebrado? Será que a gente permite que o Senhor nos faça de novo? Será que a gente está propenso a dizer para o Senhor: olha, Senhor, existem coisas na minha vida que não te agradam, Senhor. É como se eu estivesse voltando para a olaria do Senhor e dizendo: Senhor, quebra a minha vida e faz de novo. Tal como Jeremias estava tendo aquela visão na hora em que ele estava na porta da casa do oleiro, quando ele viu aquele vaso se quebrando na mão do oleiro. Talvez no prisma humano, qualquer um de nós que estivéssemos tendo essa visão, a primeira coisa que a gente iria dizer: olha, o barro não presta, por isso que se quebrou. Ou talvez Jeremias dissesse: olha, agora já era, ele vai jogar fora. Não, olha, agora não era, eu acho que ele vai trocar o barro. Ou ele vai acrescentar uma outra coisa para fazer um outro vaso. Mas entenda o seguinte: permita-me dizer para você que na olaria do Senhor, na olaria de Deus, nada se perde, nada é jogado fora, mesmo quebrado, mesmo com um monte de rachaduras, o Senhor tem o cuidado de manter eu e você nas suas mãos, para que nós tenhamos algo extraordinário para viver com o Senhor, porque o Senhor não enche vaso com trincaduras ou com rachaduras. Eu entendi isso quando eu li esse texto e o Espírito Santo disse algo ao meu coração, que aquele vaso que se quebrou estava sendo feito de novo, porque o Senhor não deita vinho novo em odre velho. Por isso que nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Por isso que muitas e muitas vezes nós temos que voltar à olaria do Senhor. Por isso que muitas e muitas vezes nós temos que descer lá na olaria e entender que o Senhor é que cuida, é o Senhor que é o oleiro, é Ele que trata, é Ele que molda. Às vezes a gente precisa entender dentro da minha vida, dentro da nossa alma, que existem coisas que não agradam ao Senhor. Mas isso eu preciso ver e eu preciso entender. Porque aí a gente vai entender o seguinte: quando Deus disse para ele no versículo de número 5, e diz assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. E aí onde está, ó casa de Israel, coloque o seu nome. Aleluias. E aí você vai entender que como um barro na mão do oleiro, assim sou eu e você nas mãos do Senhor. O que nós podemos entender nesse texto é que nós estamos dentro da olaria do Senhor. Enquanto nós não estivermos de acordo com aquilo que Deus tem para mim e para você, não é do jeito que eu quero, não é da maneira que eu quero, não é, muitas vezes tem muitos irmãos que são assim: se não for do meu jeito.
eu não quero. Ah, pastor, se não der para fazer assim, não tem problema nenhum, eu não vou participar. Quando Jeremias foi para lá, ele foi para ver aquilo que Deus tinha para falar com ele. Quando você vem para este lugar, é o Senhor que vai tratar você. Muitas vezes a gente não quer ser tratado pelo Senhor e a gente paga o preço. E aí a gente paga preço por aquilo que nós estamos vivendo. É como se Deus, com a sua soberania, estivesse dizendo para o vaso: posso mudar você? Deus precisava disso. Mas Deus permite, através do seu livre-arbítrio, dizer para mim e para você nessa noite: eu posso mudar você? Eu posso encher a sua vida, eu posso curar você, eu posso abençoar você nessa noite, eu posso restituir aquilo que você perdeu no passado, eu posso tirar do seu coração, da sua alma, palavras que te machucaram no passado, porque eu sou o oleiro e eu quero mudar e moldar você pelo meu poder e pelo teu Espírito Santo, aleluia. Como que a gente quer ser cheio do jeito que a gente está? A gente estava conversando hoje lá na casa do pastor Júnior, e a gente falando das coisas do Senhor, e eu disse uma coisa que sempre eu falo isso, lá na nossa igreja da Vila Renato. Entenda o seguinte: um dia, o Senhor vai nos levar para a glória. Oh, que bênção. Todo mundo quer ir para o céu? Amém? Glória a Deus, ainda bem que todo mundo quer ir para o céu. Sabia que lá no céu as ruas são de ouro e de cristal? Sabia disso? A Bíblia diz que há um rio que corta a cidade. E eu queria dizer uma coisa para você que talvez você ainda não saiba. Deus não precisa do seu louvor e da sua adoração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está cantando aqui e o nosso coração está distante do Senhor. Lá no céu existe um coral de anjos que louvam e exaltam. Não se espante com isso, tá bom? Mas lá no céu existe um coral de anjos que louvam o Senhor o tempo todo. Sabe o que é o tempo todo? Dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E esses anjos não se cantam, porque a palavra do Senhor diz que o tempo todo eles estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eu olho para você que veio aqui essa noite, você não consegue entender isso, você está diante de um Deus que não me conhece, não te conhece, simplesmente porque você está aqui hoje. Ele conhece você ainda quando você estava no ventre da sua mãe, porque a palavra do Senhor diz isso. Ela diz que os meus ossos ainda não tinham forma, e tu já escrevias a minha história. Entenda que o Senhor te conhece muito antes do que você possa pensar ou imaginar, aleluia. Quando você saiu lá da sua casa, estava se arrumando lá na frente do espelho, o Senhor já estava preparando para você algo extraordinário, para você perceber o quanto Ele te ama nessa noite. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, independente de ser careca ou não. Né? Às vezes aqui não tem mais nada, mas ainda tem algumas coisinhas aí. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O Senhor sabe quando você deita. O Senhor sabe quando você se levanta. O Senhor sabe que enquanto você está deitado, dormindo, a palavra do Senhor diz no Salmo de número 4, no último versículo, que diz: em paz também me deitarei e dormirei. No outro dia você vai levantar, porque só o Senhor te sustenta. Eu vou falar como alguém que estudou só um pouquinho sobre anatomia. A gente deita e dorme, a gente não se preocupa se o coração vai bater ou não. Alguém já perdeu o sono pensando: será que meu coração está batendo? Será que a minha respiração está funcionando? Comi demais. O rim, o fígado vai trabalhar de boa para você acordar no outro dia
e eliminar tudo que não era bom no seu organismo, sem você se preocupar com nada. Quando você se levantar de manhã, diz a palavra do Senhor, que aos seus anjos dará ordem ao meu respeito para andarem comigo aonde eu estiver. Quando você levantar da sua cama, o anjo do Senhor é como se ele estivesse dizendo para mim e para você: olha, para onde você vai, porque eu quero ir com você, eu vou guardar, eu vou cuidar, eu vou estar com você durante todo o seu percurso. Isso é o cuidado que Deus tem com a minha e com a sua vida, aleluias. O problema todo, sabe qual que é? É que às vezes o vaso quer contender contra o oleiro. Eu estou cansado de ouvir gente dizendo: mas por que comigo aconteceu isso? Ah, mas é só comigo, né, pastor? Não tem gente que fala assim? Mas só comigo que acontece isso? Com você e com um monte de gente. Elias, no auge da sua crise ministerial, sentado embaixo de um pé de zimbro, ele estava tão cansado de tudo que estava acontecendo com ele, que ele falou: Senhor, olha, eu quero morrer, quero mais não, chega, eu não aguento mais, é muita coisa para mim, eu fiquei sozinho. Senhor, foi engano seu. Eu separei mais 3.000 lá que não se dobraram diante de Baal. Irmão, você não é o único. Você não é a única bolachinha do pacote, pode ficar tranquilo. Aquilo que acontece com a minha e com a sua vida, no dia a dia. Vou falar de novo. Aquilo que acontece com você no dia a dia é permissão única e exclusivamente do Senhor. E só para você ficar mais tranquilo ainda, talvez você pode dizer: irmão, mas a minha luta é muito grande. Aprende uma coisa, leia o que está contido nesta palavra, porque a minha Bíblia e na sua vai dizer o seguinte: Deus não dá nada além daquilo que a gente pode suportar. Irmão, você está com luta, fica tranquilo, porque Deus está com você nessa luta. Você está com um problema, o Senhor está com você nesse problema. Você pode achar que você está no pior deserto do Saara, ou no pior lugar que você pode estar, mas foi no deserto aonde Deus proveu do céu o maná, Deus proveu bênção, Deus proveu carne. Deus não vai deixar você morrer nesse deserto, porque você é um vaso escolhido pelo Senhor para fazer aquilo que Deus tem na sua vida. O que a gente precisa entender é de que forma que a gente quer que esse vaso seja cheio. Quando eu cheguei aqui, o Júnior falou que estava cuidando dos vasos. E ele me mostrou vários vasos que tinha ali fora. Os vasos bonitos, viu? Ó, ficou bem tratado. Mas eu vi alguns vasos que estavam lá embaixo, guardados lá embaixo. Depois, se você quiser, você vai lá. Está lá ainda, Júnior? Depois você vai lá e olha. Eles estão ali atrás do tablado no corredor. Tem acho que 3. Deve ter uma meia dúzia de vaso lá. Por que está lá? Porque não serve? Não. Ele está lá porque não tem nada dentro. Entendeu? Vaso, que é vaso, tem que estar cheio. Se ele não tiver nada, ele não serve para nada. Se você der um vaso de flor para uma mulher, sem nada dentro, ela vai falar assim para você: poxa, mas cadê a flor? Agora dá um vaso para ela com uma orquídea, para ver como ela vai ficar feliz. Porque o vaso é bonito quando a gente olha o que tem dentro e fora dele. Quando as pessoas olham para a minha vida e para a sua, elas enxergam exatamente isso. A explicação que o pastor deu sobre o espelho é extremamente importante. Eu vou fazer dela uso nesse texto exatamente para isso. Quando você olha no espelho, você está olhando o que está aqui fora. Mas entenda uma coisa, a sua beleza interior, ela reflete exatamente no que você está vendo no espelho. Porque a Bíblia diz que a beleza ou a alegria, ela se aparenta ou ela vai aparecer naquilo que está diante dos olhos. Então, se você não estiver bem, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: olha, tem alguma coisa errada porque você não está bem.
Mas quando você está bem, quando tudo vai bem. Sabe quando tudo vai bem? Tudo vai bem. Aí as pessoas olham para você e vão dizer para você, olha, tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa, olha, eu olhei assim para você, eu acho que, eu não sei, tem um brilho diferente, tem uma coisa diferente, alguma coisa está diferente em você, de ontem para hoje, ou de domingo para segunda, de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta, é o vinho novo, é aquilo que Deus está fazendo com a minha e com a sua vida, dia após dia, como um vaso na mão do oleiro, e vai fazendo um vaso novo a cada dia, para que esse vaso seja visto como honra e glória para o Senhor. Amém? Só para nós encerrarmos. A Bíblia diz, se eu fosse pegar um tema para essa ministração, até já deixar o esboço de lado. A gente diria o seguinte: quebrado sim, caído jamais. Se você tiver que se quebrar, se quebre dentro da casa do oleiro. Sabe por quê? Porque dentro da casa do oleiro existe a mão do oleiro e existe a fornalha para ele te moldar de novo e deixar você firme e forte como ele quer. Quando Jeremias viu o oleiro fazendo daquele barro que estava lá, fazendo um novo vaso, eu quero crer que ele pegou água e jogou sobre aquele barro. Água simboliza a palavra do Senhor. Ou ele deitou azeite, a unção, para que aquele vaso ficasse mais rígido, mais forte. Depois ele pega aquele vaso, leva até a fornalha e aquece. Por quê? Porque enquanto ele está na mão do oleiro, em cima da mesa, ele ainda pode sofrer rachaduras. Mas quando ele entra no forno, o processo é para que ele fica firme, fica sólido e fique rígido e não fique resistente àquilo que vai vir. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender o seguinte: palavras ruins na nossa vida, a gente vai ouvir o tempo todo. Depende como foi o seu processo quando você saiu de dentro da fornalha do oleiro. Às vezes qualquer palavrinha te machuca. Às vezes qualquer coisinha mínima te magoa. Entenda o seguinte: Deus quer fazer de mim e de você um vaso de honra, um vaso para honrar Ele, um vaso aonde você for, as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: olha, este é um vaso escolhido pelo Senhor, este é alguém que o Senhor escolheu, e ele vai ser cheio, já está sendo cheio do poder e do sangue do Senhor. Quando Deus escolheu, quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, e a gente precisa entender uma coisa: quando existe alguém que é escolhido pelo Senhor para ser vaso, ninguém muda. Pode levantar o demônio que for, pode o inferno se levantar lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua família, onde você estiver, não tem problema nenhum. Não se preocupe com aquilo que está acontecendo à sua volta. Entenda o seguinte: Deus escolheu eu e você para sermos alguém aonde Ele vai encher. Deus só enche aquele que precisa ser cheio, aquele que quer ser cheio. Então, quando a gente vem para a casa do Senhor e ouve uma palavra como essa, a gente precisa entender que o oleiro é Ele, eu sou o vaso. Como que eu quero ser cheio do Espírito Santo do Senhor? Como que eu quero mudar a minha vida, ou mudar a minha história no bairro, na minha casa, no meu trabalho? Como eu quero que as pessoas me vejam como vaso de bênção, um vaso de honra para o Senhor. Deus não criou ninguém para ser desonra, mas Ele criou vasos para honrarem o seu nome. Quando a gente entende isso, quando o apóstolo Paulo, ou quando Saulo, pegou cartas
estava indo para Damasco para prender os cristãos. Está lá no livro de Atos. Diz a palavra do Senhor, capítulo de número 9, diz o seguinte: ele pegou cartas e ele se sentiu todo poderoso. Ele era o cara. Montou no seu cavalo com um monte de papel na mão e falou: vou matar todos os cristãos que tem lá em Damasco. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Mas ele não sabia que no meio do caminho ele ia ter um encontro. Quando a gente sai da nossa casa e a gente vem para este lugar, a primeira coisa que a gente precisa saber é que quando eu vim aqui, o Senhor já estava esperando eu chegar. Ele não chega depois, Ele não chega no final, Ele chega antes para te receber e para esperar você, porque Ele já sabia que você ia vir. E quando Saulo, todo poderoso, montado no cavalo, vai indo para lá, falando: vou matar todos os cristãos, uma luz do céu derruba ele do cavalo, ele cai no chão. E o texto diz o seguinte, que ele ouve uma voz, e mediante aquele clarão ele diz o seguinte: ele não era o cara todo poderoso? Aí diante daquilo que ele viu, pastor, ele olhou, ou viu só o clarão, porque ele já não enxergava mais, e ele diz o seguinte: quem és tu, Senhor? Ele era o cara, mas ele reconheceu que aquilo que aconteceu com ele foi algo mais poderoso do que aquilo que estava acontecendo com ele. E aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os meus escolhidos. E o que eu faço agora? Você vai levantar, vai lá para a rua direita e fica lá, que eu vou pedir para alguém ir lá orar por você. A palavra do Senhor diz que o Senhor aparece a Ananias e fala para Ananias assim: Ananias, pois não, Senhor, eu quero que você vá lá na rua direita orar por uma pessoa. Ele está de joelho esperando você chegar. Ele está orando. E eu quero que você ore por ele, porque ele vai ser um vaso escolhido e vai ser cheio do Espírito Santo. E aí Ananias pergunta para o Senhor: mas quem é? Ele falou: Saulo. Ele falou: que isso, Senhor? Eu não vou lá não. Saulo é doido. Saulo, na hora que eu entrar lá, ele vai pegar no meu pescoço, vai arrancar fora. O Senhor falou: não, vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido. O Senhor escolheu eu e você para sermos vasos na mão do Senhor. Você não é simplesmente alguém que caiu de paraquedas na igreja evangélica, povo de Deus de Jundiaí. O Senhor escolheu cada um de nós. Você consegue entender isso? Existem milhões de pessoas na terra e o Senhor escolheu você. Existem bilhões de pessoas na terra, e quando você levanta a sua voz para pedir ou para adorar ao Senhor ou para exaltar ao Senhor, o Senhor se inclina lá do céu, porque a palavra do Senhor diz isso, e Ele conhece a minha e a sua voz, porque nós somos escolhidos por Ele para adorar a Ele, para bendizer o nome dEle, e Ele vai nos sustentar de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, segundo a vontade do Senhor. Agora, como que você vai ser um vaso na mão do Senhor? Aí você que decide. Talvez você possa dizer assim: olha, eu queria ser diferente. Seja. Eu queria fazer diferente. Faça. Olha, onde eu trabalho eu queria ser uma pessoa diferente. Seja. Na minha família eu queria que as pessoas me olhassem diferente. Faça a diferença. Eu e você somos um vaso escolhido pelo Senhor. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que quando nós colocamos o nosso pé daquela porta para dentro, o nosso compromisso é com o Senhor. Quando nós colocamos o nosso pé da porta para dentro,
A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa entrega é para o Senhor. Sabe por quê? Porque você não veio aqui porque você gosta da igreja, porque você gosta do pastor, porque você gosta da pastora, porque você gosta do irmão que está do seu lado direito, porque você gosta do irmão que está do lado esquerdo. Você veio aqui porque você ama o Senhor. E Ele te amou primeiro. Antes de você pensar em gostar dEle, Ele já amava você porque Ele mandou o seu Filho para morrer por mim e por você. Amém? Se coloca em pé. Glória a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor, quando ela veio para Jeremias, no versículo de número 5, o Senhor diz para ele de uma forma singular, de uma forma simples. Talvez ele, como profeta, a missão maior foi para ele, mas hoje, como igreja, eu queria que você entendesse isso. A palavra do Senhor para Jeremias naquele momento foi dizendo para ele: olha, assim como um vaso na mão do oleiro, sou eu e você na mão do Senhor. Da mesma maneira que aconteceu lá na casa do oleiro, do vaso se quebrar na mão do oleiro e ele tornar a fazer dele um vaso novo, e o Senhor pergunta: olha, não posso eu fazer de você como fez este oleiro? Isso você não vai responder para mim. Diz para o Senhor: Senhor, eu quero entrar na olaria, eu quero descer na olaria do rei, eu quero sair de lá um vaso novo, mudado, transformado, restaurado, restituído, curado, abençoado, porque esse lugar precisa de pessoas cheias do Espírito Santo do Senhor. Aleluias! Não é só o pastor, ou só a pastora, ou só a liderança da igreja que precisa ser cheio do Espírito Santo do Senhor, porque o Senhor não escolheu vasos lindos e maravilhosos, mas diz a palavra do Senhor que Ele escolheu vasos para encher do Espírito Santo do Senhor. Diz para o Senhor nessa noite como que você quer, de que forma você quer mudar, ou de que forma que o Senhor precisa mudar ou moldar você. Aleluias, não sou eu que vai fazer isso, não é o pastor, não é a pastora que tem esse poder de mudar você, é o Espírito Santo do Senhor que está aqui nesta noite, dizendo para mim e para você: eu posso mudar aquilo que está errado na sua vida. Aleluias! Eu sou aquele que posso moldar você, eu sou aquele que posso sarar você nessa noite. Eu sou aquele que posso mudar a sua história. Talvez o tempo todo você viveu achando que você ia viver isso durante muito tempo. Hoje o Senhor diz: eu coloco um basta naquilo que está diferente na sua vida, para você viver algo novo, para você viver vida nova, para você viver uma unção nova sendo derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluias! A única coisa que você precisa é dizer: eu quero ser mudado pelo Senhor. O Senhor não vai entrar em lugar que Ele não é bem recebido. A Bíblia diz que eis que estou à porta e se você abrir a porta, aleluias, se você abrir a porta, aleluia, se você deixar, se você quiser, eu posso fazer, eu posso mudar, eu posso fazer tudo o que você quiser, mas eu só vou fazer se você deixar eu mudar aquilo que está errado na minha e na sua vida. Hoje Deus te trouxe aqui, talvez para dizer para mim e para você, que nós somos totalmente, plenamente dependentes do Senhor. Quando nós vamos andar, cada passo que eu der tem que ser dirigido por Ele.
aonde eu for, tem que ser sobre a orientação dele. Aquilo que eu vou fazer, quer seja comprar ou vender, tem que ser de acordo com a vontade dele. Sabe por quê? Porque é assim que tem que ser. Ele é a minha prioridade. E se você não entendeu isso ainda, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente para nós orarmos por você. Você que precisa de uma transformação do Senhor. Você que precisa mudar algumas coisas na sua vida e dizer: olha, Senhor, faz de mim um vaso novo. Faz de mim algo, Senhor, que as pessoas vão olhar para mim e vão ver em mim alguma coisa diferente. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Sai do seu lugar e vem aqui. Se coloque. Algumas coisas que Deus falou para Jeremias. A primeira: levanta-te. Ou seja, se posicione, porque eu vou fazer de você uma bênção. Quando você toma uma atitude diante do Senhor, entenda que o primeiro passo quem tem que dar é você. O Senhor já deu o primeiro passo. Ele já quer te abençoar. Agora, só quer ser abençoado quem vem aqui para ser abençoado. Se você quer mudar a sua vida, ou quer mudança de vidas, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Aleluia. Feche seus olhos. Nós vamos orar por você. Permita-me orar ao Senhor. Eu creio que Deus não nos trouxe de lá de São Paulo aqui se não fosse para isso. Existem pessoas que querem ainda serem mudadas ou moldadas pelo Senhor. Essa permissão e entendimento de que eu não consigo, mas tu podes. Quando eu entendo isso, que eu sou incapaz, mas Ele tudo pode. Eu não consigo, mas Ele pode por mim. Aleluias. Eu não vou conseguir, ou eu não conseguia antes deste culto, mas depois que eu sair deste ambiente, deste culto, eu sei que Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida, pela disposição que eu tenho em estar na presença do Senhor. Aleluias. A igreja toda estende as suas mãos para cá. Você que está aqui, se coloque em posição de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez vocês não entendam isso no reino natural, mas no reino espiritual. Levanta-te, descer, ouvir e receber a palavra. Quando a gente entende isso, a gente se condiciona a um Deus que tudo pode, a um Deus que é capaz de mudar, de moldar a minha e a sua vida. E pode ter certeza de uma coisa: eu não vou estar aqui, mas o Júnior vai me falar depois. Daqui, ó, as pessoas que estão aqui na frente, depois vão testificar para o pastor. E ele vai me avisar, falar: olha, aquele culto, o que nós estamos colhendo bênção é disso, disso, disso e disso. Amém? Quantos querem receber? Amado Deus e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, estamos aqui, Senhor, ó Deus, os seus filhos e as suas filhas. Pai querido, Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Pai querido, tu és um Deus capaz de mudar, um Deus capaz, Senhor, de curar, um Deus capaz de abençoar. Eu quero crer, Senhor, que existem pessoas aqui, Pai querido, que precisam, Senhor, de um mover do teu Espírito Santo, Pai. Pai querido, de uma forma extraordinária. Pai querido, eu quero crer, Senhor, que existem, Senhor, aqui, Pai querido, neste lugar,
pessoas que vieram aqui, que quando saíram lá da sua casa, disseram lá quando estavam se arrumando: olha, eu vou para a igreja porque eu quero ouvir algo de Deus, e Deus trouxe você neste lugar para dizer: eu sou contigo, eu sou aquele que ainda segura na sua mão, eu sou ainda aquele que está do seu lado, eu sou ainda aquele que está segurando a sua mão, que mesmo quebrado, mesmo desanimado, mesmo estando fraco, você ainda está na minha mão, e eu hoje faço novo aquilo que estava velho, faço novo aquilo que estava velho, renovo, restauro, restituo, porque eu sou Deus, diz o Senhor. Aleluias, para minha vida e para a tua vida nesta noite. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, e eu quero, Senhor, ó Deus, que este culto do dia 21 fique marcado na vida de cada um deles, Senhor, como o dia da sua Shekinah. Pai querido, o dia de amanhã não vai ser igual ao de hoje. O dia de depois de amanhã, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo não serão mais os mesmos que foram até o dia de hoje, porque a tua palavra, Senhor, entra no meu e no coração de cada um dos seus filhos nesta noite, Pai. E nós queremos te louvar para a glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor. Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade. Os irmãos podem sentar-se. Agradeço a Deus pela esta igreja, pela vida do pastor Júnior, que nos recebeu hoje. Nós passamos o dia aqui, e depois ele vai contar um presente que eu trouxe para vocês, que está lá embaixo, mas ele nem falou nada ainda. Também não vou falar o que é. Depois ele conta, para você ver como Deus ama você. Tá bom, os irmãos? Continuem orando por nós ali na igreja da Vila Renato. Nós estamos ali servindo ao Senhor. Tem muitas coisas para nós fazermos. De vez em quando a gente vai conseguir dar uma fugida para vir aqui, e eu fico muito feliz em estar aqui, revendo alguns rostinhos novos, né? Mas vendo ainda que tem pessoas aqui ainda que permanecem firmes na casa do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Mais forte, é para o Senhor. Você está adorando e louvando a Ele, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Aleluias! Oh glórias! Aleluia!